Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Hoje nós vamos tratar sobre o anúncio de juízo dentro do Apocalipse. Depois de apresentados os instrumentos de Satanás, a besta do mar e a besta da terra, o Apocalipse agora vai fazer um interlúdio com uma nova cena do Cordeiro. Isso deve nos lembrar que Jesus é o ponto central do Apocalipse. Há bestas, poderes, reinos se levantando e fazendo muitas atrocidades. Mas Jesus é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E ele tem o controle da história. E ele fará juízo e trará salvação àqueles que permaneceram fiéis a ele e o aceitaram como seu Salvador. Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5, retoma o tema dos 144 mil. Estes homens são os que foram selados por Deus. Eles não se contaminaram com doutrinas equivocadas, com doutrinas corrompidas, distorcidas, nem se achou mentira na boca deles. E eles são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Este grupo é o troféu de Deus. Eles passaram pela provação, mas venceram pelo sangue do Cordeiro. A partir do verso 6, o Apocalipse passa então para o anúncio de juízo. E aqui nós temos 4 vozes. A primeira voz está lá dos versos 6 a 7 e diz assim, Apocalipse 14, versos 6 a 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bem, esta é uma visão do mensageiro de Deus, que proclama em alto e bom som, com urgência, para cumprir a missão de proclamar o Evangelho Eterno. E ele prega sobre o juízo. Nós devemos lembrar que todo o anúncio de juízo na Bíblia é um convite ao arrependimento, a voltar-se a Deus. Você sabe que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam, e por isso ele anuncia o juízo, para que todos se convertam, para que todos entendam o momento em que nós estamos vivendo. Essa também é uma referência ao sábado, temer o Criador. Nós reconhecemos que Deus é o Criador quando nós guardamos o sábado, pois afinal, o sábado é o memorial da criação. Logo após o Apocalipse falar da marca da besta, o domingo em lugar do sábado, nós temos aqui no anúncio de juízo um convite também à adoração a Deus, reconhecendo que ele é Criador. E isto é simbolizado pela marca de Deus, a guarda, a observância do santo sábado do Senhor. Ou seja, após o Apocalipse falar sobre a marca da besta no capítulo 13, no capítulo 14 ela nos chama para a marca de Deus. Bem, esta primeira voz, ela começou a ser proclamada nos dias de Guilherme Miller e naquele período do povo que aguardava o advento de Cristo. E ela permanece até o dia de hoje. Deus tem a sua igreja na terra, os seus mensageiros, e compete a eles proclamarem esta mensagem. Você sabe que em 22 de outubro de 1844, conforme foi predito em Daniel capítulo 14, o juízo se estabeleceu no céu. Ou seja, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Ele está julgando o mundo e quando ele terminar esse juízo, ele virá executar então a próxima fase. Então, desde 1844, nós estamos vivendo o período de juízo. Este é o período em que nós devemos clamar em grande voz. É chegada a hora do juízo. E nós precisamos proclamar essa mensagem para que muitas outras pessoas
também conheçam e tenham a oportunidade de voltar-se para Deus e aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar Jesus como advogado no juízo. Bem, mas você pode perguntar, o que significa temer a Deus? Algumas pessoas dizem que temer a Deus significa respeitar, reverenciar o seu nome. E é até verdade isso, mas não é a verdade completa. O que significa temer a Deus? Significa exatamente ter medo de Deus. Mas devemos lembrar que existe pelo menos dois tipos de medo. O medo que afasta as pessoas e o medo que aproxima. Como é que funciona isso? Bem, eu sofro de uma patologia. Eu tenho medo de um determinado animal que eu não vou contar para vocês aqui, vou deixar para uma outra oportunidade de falar sobre isso. Mas eu tenho medo de um determinado animal. E toda vez que eu vejo esse bicho, eu fico em pânico. O meu coração começa a acelerar, me falta o ar, eu começo a suar forte e eu tenho o desejo de me afastar deste animal, porque eu tenho medo, um pavor tremendo. Bem, este é um dos tipos de medo. Mas existe também um outro medo que aproxima as pessoas. Você lembra da pesca maravilhosa que Jesus realizou, a pesca milagrosa? Diz a Bíblia que Pedro se lança aos pés de Jesus. E ele abraça Jesus, os pés de Jesus, ele se agarra em Jesus. Mas ele também diz, Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Olha que cena até de certa forma engraçada, porque Pedro ele se abraça nos pés de Cristo, ele se lança aos pés de Jesus e ao mesmo tempo pede para que Jesus se afaste dele. Como é que funciona isso? Naquele momento Pedro reconheceu que ele era pecador e por isso ele queria que Jesus se afastasse dele. Mas ao mesmo tempo ele se agarra em Jesus, ele se prostra aos seus pés, em reconhecimento que se não for por Jesus, ele estará completamente perdido. Este é o medo que aproxima. Você tem consciência de que Deus é superior. Deus é o dono de tudo. Deus é o Rei dos reis. Ele é o Senhor do universo. E nós, bem, nós somos pecadores, somos falhos. Diante de Deus nós não conseguimos viver nem mesmo um segundo, mas somos fulminados pela sua santidade. E quando nós reconhecemos isso, nós também percebemos que sem Deus nós não temos chance alguma no juízo. E é este medo que nós devemos ter de Deus. O medo que reconhece quem Ele é. O medo que entende que por nossas próprias forças nós não conseguiremos vencer. E então, para onde nós podemos ir, se não correr para Deus mesmo com medo e clamar a Ele para que Ele nos socorra? Este é o medo que Apocalipse 14 está falando. Devemos temer a Deus também no sentido de adoração. Reconhecer que Ele é o Criador, reconhecer que Ele é o soberano e adorá-lo, porque Ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele é dono de tudo e Ele vem fazer juízo. Nós precisamos entender que sem estarmos juntos do Cordeiro, não teremos chance alguma no juízo. Mais uma vez, Jesus é o centro da mensagem apocalíptica. Se não for por Deus, se não for pelo sangue de Jesus, do Cordeiro, nós não temos chance alguma de sobrevivermos ao juízo. Bem, o verso 8, nós temos a segunda voz, e ela diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa voz ecoa a denúncia à Babilônia. Ela está corrompida. A Babilônia descrita aqui é todo o sistema religioso corrompido que não permaneceu centrado na Bíblia e nem em Cristo. Ela é representada pelo sistema papal e por todos os seus seguidores. Fazer parte de Babilônia não significa apenas ser declaradamente seguidor de Roma, da Igreja Católica Romana, mas mesmo em outra denominação que tenha as suas doutrinas adulteradas e que foram influenciadas por Roma,
E estas igrejas, estas denominações também são parte da Babilônia. São descritas no Apocalipse como as suas filhas. As doutrinas adulteradas e corrompidas são denunciadas para que todos ouçam e todos tenham oportunidade de escolher ficar do lado certo. Chegamos então à terceira voz, e ela está descrita dos versos 9 a 12. Nós não vamos ler aqui por questão de tempo, mas você pode ler aí na sua Bíblia. Essa voz, ela clamará no período do decreto dominical, quando a marca da besta for imposta sobre todas as pessoas. Esta é a última chance. Deus fará juízo sobre todos os adoradores da besta e da sua imagem, aqueles que receberam a sua marca. Os versos 10 e 11 nos diz que aqueles que receberam a marca da besta, a guarda do domingo no lugar do sábado, beberá o cálice da ira de Deus. E aqui nós temos uma figura de linguagem muito curiosa, que remonta os tempos do Antigo Testamento, o Vale de Rinom, do qual nós temos a palavra grega Gena, que também é traduzido como uma das figuras de inferno na Bíblia. Esse vale era usada pelo povo de Israel que havia se apostatado. E eles queimavam os seus próprios filhos em adoração ao deus Moloque, como você pode conferir em 2 Reis, capítulo 23, verso 10. Posteriormente, este lugar foi usado para queimar lixo. E como o lixão da cidade era muito grande, esse fogo estava constantemente aceso, estava queimando lixo dia e noite. Por isso a ideia de um fogo eterno, um fogo que não se acaba, ou tormento de dia e de noite. Devemos lembrar que o livro do Apocalipse é um livro simbólico. E obviamente, isto é um texto simbólico que precisa ser interpretado. Não podemos cair no erro de admitirmos um fogo eterno queimando para sempre, onde as pessoas serão atormentadas. Isso não está em harmonia com o caráter amoroso de Deus. Ele fará juízo, mas ele é dito na Bíblia que ele vai executar juízo. As pessoas vão queimar num lago de fogo, mas elas vão queimar e serão consumidas. Elas não vão ficar queimando para sempre. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais quando nós tratarmos de Apocalipse, o capítulo 20. O verso 12, ele conclama para que o povo se santifique. O povo de Deus é novamente descrito como um povo que guarda os mandamentos de Deus e permanece na fé em Jesus. Ou seja, eles aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal e agora vivem uma vida de obediência por amor ao Salvador. Os versos 14 a 16 apresenta a ceifa. E a ceifa descrita aqui, ela tem uma linguagem, uma mensagem dual. Ela é morte e vida. A metáfora da colheita refere-se a um corte violento do trigo, mas depois os feixes eles são recolhidos para serem guardados nos depósitos. Jesus nos falou em Mateus capítulo 13, verso 24 e 30, sobre uma colheita, na parábola do trigo e do joio. O trigo e o joio, eles vão crescer juntos. E é muito difícil discernir quem é joio e quem é trigo aos nossos próprios olhos. Mas Jesus, que lê os corações e conhece todas as coisas, ele sabe, ele tem entendimento e capacidade e autoridade para separar o trigo do joio. E ele julgará e executará o juízo. Temos também nos versos seguintes, dos versos 17 até o verso 20, a descrição da vindima ou da colheita de uvas. Nessa alusão, nós temos o juízo sobre os ímpios. O lagar foi pisado fora da cidade, que era o lugar de julgamento dos ímpios. Lembra que quando uma pessoa deveria ser executada por um grande pecado, passível de pena de morte, isso era feito fora do arraial dos santos, fora da cidade. Assim como a vindima acontece fora da cidade santa. Deus nos advertiu a permanecermos ao lado dele. O anúncio do juízo é um convite para nós voltarmos para Deus.
permitir que as nossas vestes sejam lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro, e assim então estaremos absolvidos no juízo final e receberemos a vida eterna como recompensa. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe de todos os nossos pecados, mas Ele também nos ama muito, Ele nos ama com amor incondicional. Ele nos convida para permanecermos nele, porque nele, como diz Romanos capítulo 8, verso 1, não há condenação. Permanecer nele significa aceitá-lo como nosso Salvador, recebê-lo na nossa vida e viver uma vida de obediência, andando nele, vivendo por ele e para ele. Olhando para o nosso mundo e as profecias do Apocalipse, nós entendemos que o fim está próximo e o juízo de Deus já está se findando. Por isso, o convite é para que você não deixe para depois a sua decisão de ser fiel a Jesus. Se hoje você está no erro, quem sabe embriagado com as doutrinas corrompidas da Babilônia, há um convite para você, para que você se volte para Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adore a Deus. Aceite a salvação que o Cordeiro oferece e persevere em segui-lo, em ser fiel a Ele. No próximo vídeo falaremos sobre o que irá acontecer quando o juízo terminar. As 7 pragas do Apocalipse. Você está curioso para saber sobre esta sessão que gera tanto medo nas pessoas e tanto alvoroço na comunidade cristã? Não perca o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e ajude também curtindo e também compartilhando este vídeo. O nosso objetivo aqui não é ter um vídeo, não é ter um canal famoso, um canal que todas as pessoas conheçam. O nosso objetivo aqui é pregarmos a palavra de Deus. Por isso, compartilhe este vídeo com os seus amigos, ok? Para que eles também conheçam a mensagem tão poderosa, a mensagem para o nosso tempo, a mensagem do Apocalipse. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.